Olá, meus alunos do 8º ano, aqui quem fala é o professor Gabriel. A gente vai dar início às aulas à distância e a gente vai estar comentando nessa videoaula sobre médias aritméticas simples e média aritmética ponderada. Esse assunto ele faz parte dos conteúdos de matemática financeira do segundo bimestre. Então vamos lá. Média aritmética simples. A média aritmética simples, ou melhor, a média aritmética de vários números é a soma desses números dividida por quantos forem esses números. Ou seja, se você tem 10 números, você pega esses 10 números, soma todos eles e divide pela quantidade deles, que são 10, tá? Então você pega 10 números, soma e divide por 10. Essa é a média aritmética simples, tá? Então olha só, aqui eu tenho um exemplo, diz o seguinte, um aluno obteve as seguintes notas de matemática, nota 5, 9, 6 e 8. Qual é a média aritmética dessas notas? Vamos lá. Então a média será 5 mais 9 mais 6 mais 8 dividido pela quantidade que é 4. Aqui em cima fica 28, dividido por 4 vai dar 7. Ou seja, a média aritmética desse aluno foi de 7. O que significa isso? Significa que é a mesma coisa dele tirar aqui, ó, 7, 7, 7, 7 nas 4 notas. Tá? Então a média é como se fosse essa nota nas 4 notas que ele tirou. E não foi 7, né? Foi o quê? 5, 9, 6 e 8. Mas a média é 7. Vamos lá, vou fazer alguns exercícios aqui para fixar. Calcule a média aritmética de, vamos lá, letra A, 21 menos 19. Quando aparece o número negativo, você precisa colocar ele negativo, tá? Então fica aqui, ó, 21 menos, e o menos do 19, porque o 19 é negativo. Então fica o quê? 21 menos 19 vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1, ou seja, a média aí é 1, tá? Vamos lá, próximo. Letra B, 10 menos 3, 0, 11 e 2, tá? Então tem um número negativo e tem o 0, tá? Então, olha só, apareceu o 0 aqui. Aí muitas pessoas acham que não precisa considerar ele, precisa sim, tá? Tanto é que eu somei ele aqui em cima, não vai fazer diferença alguma, mas aqui embaixo ele precisa ser considerado, sabe por quê? Igual uma partida, um jogo, seja um jogo de futebol, um jogo de basquete, um exemplo. Uma equipe faz 3 gols numa partida, faz 4 gols na outra partida e nenhum gol na terceira partida. Então, assim, quando você faz a média disso aí, essa partida que ele não fez nenhum gol, ele vai diminuir, vai abaixar a média da equipe. Então, quando não tem nada, o 0, ele precisa ser considerado. Ele não vai mudar nada aqui em cima quando eu somar, mas aqui embaixo ele precisa ser considerado. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem pessoas que acham que tem que colocar 4 aqui embaixo. Não, é 5 da mesma forma, tá? Só que ele não vai mudar, ele vai diminuir a média. Então, ó, somando os elementos lá em cima, lembrando que o 3 aqui é negativo, eu preciso colocar ele negativo, tá? Então, somei todo mundo lá em cima, deu 20. E aqui embaixo deu 5 números, né? 5 termos. Então, olha só, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, a média foi 4. É a mesma coisa eu ter tirado a ser 4 aqui em todos. Ó, 4, 4, 4, 4 e 4. Pronto, seria essa mesma coisa. Mas aqui, como não é, a gente está calculando a média. Vamos lá. A média ela pode aparecer também como número decimal, né? Número com vírgula. Por exemplo, aqui, ó, 2,9, 5,3, 1,2 e 0,6. Aqui eu coloquei ponto e vírgula para separar, porque o número já é vírgula, né? Então, para diferenciar. Então, ficou aqui, ó. Somei todos os termos lá em cima. Dividi por 4, porque são 4 números. Somando tudo isso aqui vai dar 10, ó. Olha só. Então, vai ficar 10 sobre 4, que vai dar 2,5. Portanto, a média desses números aqui é 2,5. Ou pode vir também em número em forma de fração. Não tem problema algum não, tá bom? É só lembrar como que faz para somar a fração. Somar ou subtrair, né, se aparecer um número negativo. Vamos lá. Então os números são 1 sobre 3, 1 sobre 6 e 1 sobre 4. Então vou somar todos eles. Ó, 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. E vou ter que dividir por 3, porque são 3 elementos, né? 3 números aí. Vamos lá. Como é fração lá em cima, eu vou precisar de somar, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, de 3, 6 e 4, que vai dar 12, tá? A hora que eu resolvo, ó, 12 vai ficar 12 nos 3, né, denominadores aqui, ó. Então, a hora que eu resolver o mínimo múltiplo comum, vai ficar assim, ó, 4, 2 e 3 lá em cima, tá bom? E como agora eu vou somar fração com bases iguais, então eu vou conservar a base e somar em cima, né? Então, em cima vai ficar 4 com 2,
vai dar 6 mais 3, 9. Então vai ficar aqui, ó, 9 sobre 12 dividido por 3. Aí eu tenho que lembrar que aqui eu tenho uma divisão de fração. Por quê? Porque 9 dividido por 12 está sendo dividido por 3 aqui. Só que o 3 é uma fração, ó, debaixo do 3 tem 1. Então tem uma fração dividida por outra fração. Então eu vou escrever a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que é a regrinha de divisão de frações, tá bom? Então, ó, 9 vezes 1, 9. 12 vezes 3, 36. Pronto, já finalizou. O que eu fiz aqui? Eu vou simplificar, porque eu sei que isso aqui eu posso simplificar. Ó. Eu consigo dividir aqui por 9, embaixo por 9. Então vai ficar ó, 9 dividido por 9 vai dar 1. 36 por 9 vai dar 4. Ou seja, a média desses números aqui é 1 sobre 4. E uma outra forma que pode aparecer é dessa aqui. Ó. O exercício já vai te dar o valor da média. Por exemplo, ó, ele fala assim, ó. A média aritmética de 5 números é 34. Então já me falou. São 5 números. A média dá 34. 4 desses números são 10, 20, 50 e 60. Qual é o outro número que está faltando? Ou seja, se eu montar a minha fórmula, fica assim, ó, média é igual o primeiro número, ó, N1, que é o número 1, o primeiro número, que é o segundo número, o terceiro, o quarto. São 5 números. Se são 5 números, eu vou ter que dividir por 5. Tá? Então aqui é o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aqui eu tenho a média vai ser igual a esses 5 números dividido por 5. Como o exercício me deu 4, eu vou colocar. O primeiro eu vou colocar 10, o outro eu vou colocar 20, o outro eu vou colocar 50, o outro eu vou colocar 60, né? Que são esses 4 números aqui. E mais o número que está faltando, que eu não sei qual que é. E a média, ele já me deu, ele falou que ela é 34. Então no lugar da média eu coloco 34. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou somar todos aqui em cima, vai ficar, ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, vai dar 140. Então ficou 134. Ou melhor, 34 é igual a 140 mais o número que eu vou calcular sobre 5, tá? Ó, aqui eu posso multiplicar cruzado, ó. 5 vezes 34 veio para cá, né? E o 140 mais n ficou de cá. 5 vezes 34, ou 34 vezes 5, vai dar 170. Então vai ficar 170 igual a 140 mais n. Vou pegar o 140 e jogar para cá, porque eu isolo o n, pronto, achei o valor dele. Então vou jogar para cá, ele vem para cá negativo, vai ficar 170 menos 140, que é 30, né? Então vai dar o n aqui, então o n é igual a 30. E por fim, a média aritmética ponderada, tá? Ponderar significa dar peso, você vai dar mais valor a alguma coisa, vai valer mais, tá? A média aritmética ponderada de 2 ou mais números é a divisão da soma dos produtos pela soma dos respectivos pesos, tá? Para quem não entendeu, vou mostrar aqui na prática, para você entender o que é você pegar a soma dos produtos pela soma dos pesos. Vamos lá. O quadro mostra a avaliação anual de um aluno em matemática. Então vamos lá. Vamos ver se esse aluno saiu bem ou não. Então, ó, primeiro bimestre, ó, tirou a nota 7, o peso é 1. Depois, segundo bimestre, nota 6, o peso é 2. Terceiro bimestre, nota 8, o peso é 2. E quarto bimestre, a nota é 5, peso 3. Tá? Olha só, como que eu calculo a média ponderada? Ele quer saber, ó, qual a média anual que o aluno conseguiu. Agora vamos trabalhar com a média aritmética ponderada. Vai ser o quê? Ó, primeira nota, 7 vezes o seu peso. Então vai ficar 7 vezes 1. Aí eu vou somar com a próxima nota, que é 6 vezes o peso 2. Vou somar novamente 8 vezes o peso 2, mais 5 vezes o peso 3. Então aqui eu vou somar, certo? O quê? A nota vezes o seu respectivo peso. Então, pega a nota vezes o seu peso, mais a outra nota vezes o peso, mais a terceira nota vezes o peso, mais a quarta nota vezes o peso. E aqui embaixo, eu vou somar por 4 números? Não. Eu vou somar o quê? Pela soma dos... Eu vou dividir, quer dizer, eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, tem o peso, ó, 1 mais o peso 2, mais o peso 2, mais o peso 3. Está aqui. Então, na ponderada, média aritmética ponderada, você vai dividir pela soma dos pesos. Então, vamos lá. 7 vezes 1, 7, mais 6 vezes 2, 12, mais 8 vezes 2, 16, mais 5 vezes 3, 15. Sobre 8, que é a soma dos meus pesos. Vai ficar, ó, somando tudo isso aqui, vai ficar 50 sobre, né? 7 vezes 1, 7, né? Tá aqui. Somei todo mundo aqui, vai dar 50. Dividido pela soma dos pesos, que é 8. 50 dividido por 8, o aluno obteve uma média de 6,25.